Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz, olá, amigos e amigas, que bom nos encontrarmos novamente. Estamos começando a edição 454 do programa Espírita Semear. Felizes por mais essa oportunidade de contato e gratos por sua audiência. Trazemos hoje a sequência do seminário As Dores da Alma na perspectiva da assistência e promoção social espírita, com o querido amigo Cassandro Klinger, em sua segunda e última parte. E ainda temos Semeando o Evangelho, com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 6, com o tema Júbilo Espiritual. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho, com José Queiroz. Júbilo espiritual. E, apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. Lucas, capítulo 19, versículo 6. Na primeira expressão, e apressando-se, desceu. Digno de nota a atitude resoluta de Zaqueu, vivenciando a grandeza da obediência. Nas bodas de Caná, a mãe de Jesus falou aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser, como está em João capítulo 2, versículo 5. Maria, com sua sensibilidade e conhecimento, soube indicar a importância de sermos sensíveis às orientações do Mestre, capazes de nos guindarem às mais elevadas condições espirituais, ainda que para tanto seja imperioso descer. Aliás, se a iniciativa de Zaqueu, ao subir no sicômoro, posicionou-o em plano mais alto na busca de identificação com os melhores elementos de redenção, não se tornou difícil que percebesse o fato de que, somente ajustando-se aos terrenos onde vigem as necessidades maiores, se capacitaria a dispor das seguras disponibilidades de servir, em consonância com as lições vivas do Cristo, sob a luz da caridade. E concluindo, e recebeu-o gostoso. O estado de alma revelado por Zaqueu é resultante de todo um processo, encadeado através dos milênios. É de se admitir que Jesus, com sua clarividência, sabia de antemão que estaria naquele dia hospedado em casa de Zaqueu. Tal conscientização podia perfeitamente se embasar no acompanhamento operado por ele junto ao espírito desse personagem. É também de se ressaltar que qualquer empreendimento elaborado com naturalidade e sabedoria não pode culminar senão no ápice de profundos júbilos espirituais. As experiências de Zaqueu no tempo, a saturação de hábitos a exigirem mudança em sua existência de então, pelo entendimento exclusivo das vantagens transitórias, o despertar para uma nova vida, os passos iniciais no âmbito mental, têm o significado de querer ver Jesus.
a diligência operacional em entender a esta proposta totalizariam a soma de fatores que favoreceriam indubitavelmente o alcance feliz de seus ideais. O episódio com Zaqueu em Jericó permanece como inesquecível exemplo de diligência, humildade, obediência e determinação para todos nós que ainda lutamos na superação das dificuldades alimentadas no tempo e no espaço por nossas imperfeições morais. Por seu exemplo, descortinam-se a cada qual as possibilidades de termos o Cristo efetivamente recebido no coração, em vibrações de alegria e de bem-estar. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeie o bem e não espere retribuição. Faça o bem pelo prazer de fazer o bem. Na psicologia, a gente fala muito da importância da rede de apoio para que a gente possa prevenir o esgotamento e possa promover o bem-estar. Por exemplo, as Blue Zones, inclusive tem uma nova série da Netflix tratando das Blue Zones, que são aquelas áreas do mundo, cidades, lugares onde as pessoas vivem de forma longeva e saudável, em que as pessoas vivem muito tempo, ou quando você vai ver a pesquisa da felicidade em Harvard, né, você vai perceber que o que torna as pessoas felizes e longevas é viver numa comunidade de apoio, é viver num lugar em que as pessoas se cuidam, em que as pessoas têm uma rede de suporte, em que elas evitam esgotamento e promovem o bem-estar. Nós precisamos atender os outros, nós precisamos ter um momento de nos ajudarmos mutuamente, nós precisamos ter mensalmente o dia do trabalhador espírita ser cuidado pela casa, de todos se cuidarem, de ter o atendimento fraterno para ambos, para as pessoas da casa, de ter uma mediúnica para as pessoas da casa, sabe? De ter um momento gostoso de comer uma pizza, de sair, de fazer um evangelho, visitando a casa uns dos outros, de convívio, de intimidade, de comunidade. Eu preciso saber o nome do seu filho, de onde você vem, o que você faz, quem é você, o que te move, quais são suas paixões. Eu preciso te conhecer, você trabalha comigo, você vive essa jornada. Nós precisamos nos conhecer, nós não podemos ser indiferentes como alguém que chega no centro e marca um ponto, trabalha com a tarefa e vai embora. Sabe? Um distribui a água, o outro a mensagem, um faz a prece, o outro faz a palestra, o outro dá o passe, o outro fica na cantina, o outro vende o livro e termina e vai todo mundo embora. Não é assim que funciona. Nem empresa mais hoje em dia acredita que isso funciona sem criar uma cultura organizacional de acolhimento. Quanto mais uma instituição voltada para servir o Cristo, que é o acolhimento, é o amor. Nós precisamos ser um ambiente de amor. Nós precisamos ter vontade de ir lá. Nós não devemos ir por obrigação, nós devemos ter que bom que está chegando a hora de eu encontrar os meus irmãos. Que bom que está chegando a hora da gente se encontrar de novo. Passei a semana trabalhando, ralando, enfrentando minhas dificuldades, mas está chegando a hora da gente se encontrar, da gente se abraçar, da gente se acolher, da gente, quando terminar a reunião, continuar falando até vão embora que tem que fechar. Isso tem que voltar a acontecer. Um ambiente em que a gente se sente querido, amado, escutado, ouvido. E que a gente não fica apenas cobrando que façam isso. Que nos acolham, que nos escutem, que nos respeitem, que nos validem, que nos amem. Mas um ambiente em que eu acolho, em que eu respeito, em que eu valido, em que eu amo, em que eu estendo a mão. Porque eu fico um monte de gente esperando que cada um faça, ninguém faz, e um monte de carente que vai embora. Ah, ninguém aqui olha para mim. E você olha para quem? E você cuida de quem? Cuida de você, pelo menos. Cuidar-se.
de si, cuidar-se em comunidade para cuidar o mundo adoecido lá fora, perdido, que pensa em se matar por qualquer pequena dor. Esse mundo lá fora precisa que a gente esteja bem, precisa que a gente esteja acolhido, precisa que a gente esteja amando. Vamos criar momentos para isso acontecer. Vamos estabelecer um dia, colocar no calendário. Esse é o dia da gente se acolher. Sabe, do jeito que a escola tem um dia que ela fecha para os professores fazerem planejamento e tal, é preciso que a gente tenha esse dia de acolhimento. Pode ser numa outra hora, que não comprometa a reunião pública ou tal, mas tem que ter o dia, um momento da gente. Esse é um dia que eu quero que você venha para que a gente se acolhe, para que a gente se escute, para que a gente saiba. E não pode ser também tão formal, às vezes pode ser espontaneamente. Como é que você está? Me conta sobre você. Senta para tomar um café, comer uma coxinha na cantina e conversa e acolhe. No Evangelho de Mateus, quando Jesus dizia assim, porque onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Reunir-se não é ficar junto, sentado na mesma mesa. É reunir-se em comunidade, em espírito, em sentimentos. Não é apenas estar no mesmo ambiente físico. Reunir-se para receber a presença de Cristo não é estar no mesmo ambiente físico, mas estar no mesmo ambiente emocional. A força da comunidade na busca do apoio e do cuidado mútuo é fundamental para que a gente possa continuar tendo forças de servir a uma humanidade doente. Uma outra coisa fundamental nesse processo de cuidar-se é a aceitação dos limites da vida. E nesse movimento, quando se encontrar o limite, entender que é a hora que a gente entrega para Deus. Na psicologia, a aceitação dos limites é a entender que simplesmente tem coisas que são assim e que nós temos que aceitar. Aceitar-se, inclusive, é um pré-requisito. Inclusive, quando a gente olha a obra de Carl Rogers também, Carl Rogers, um americano que construiu uma das forças da psicologia, ele diz o seguinte, que aceitar a si mesmo é um pré-requisito para uma aceitação mais fácil e genuína dos outros. Então, esse aceitar-se e aceitar o limite. Porque quando eu aceito que eu tenho limites, eu tenho muitos limites. Quando eu vejo o limite do outro, aquilo já não me toca, nem eu olho com um tom acusatório, com um olhar de crítica e ironia. Quando eu percebo que eu tenho muitos limites, que tem coisas que eu não dou conta, eu vou entender demais quando o outro não dá conta. Olha, observa quando eu fico pensando naquela passagem de Pedro, que Jesus pergunta, Pedro, tu me ama? E Pedro diz 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes, como você ainda vai me negar hoje à noite? E Pedro, jamais, né? E eu fico me perguntando por que Jesus fez isso. Porque no fundo Jesus sabia que se Pedro dissesse, eu conheço esse homem, ele também seria preso e morto naquele dia. Ele sabia que Pedro, por uma questão estratégica, de permanecer para construir Cefas Pedras, a igreja que vinha depois, ele tinha que negar Jesus. Mas ele fez Pedro sentir isso. Imagina por que foi importante. Pedro vendo o amor da vida dele sendo preso. Depois levado a um calvário crucificado, a dor que esse homem sentiu por não ter negado Jesus. Mas ele se recompõe, ele se perdoa, né? Ele faz uma escolha diferente da de Judas. Ele se perdoa e segue a vida dele. Quando alguém chegava para Pedro, que ele falava do evangelho de Jesus, transformador, consolador, balsâmico, salvífico, e a pessoa ouvia e dizia, Pedro, é lindo, mas eu não mereço, Pedro. Por que eu fiz isso? Porque eu traí, porque eu roubei, porque eu enganei, porque eu sou perverso, porque eu sou invejoso. E Pedro dizia, esse homem que eu falo para você, que é tão encantador e que te convido para seguir, eu neguei 3 vezes. Pedro reconheceu suas limitações e só esse homem apaziguado por se perceber humano é que era capaz de acolher a limitação do outro. As pessoas não vão saber tudo que você sabe, não vão ter toda a consciência emocional que você tem ou moral, e nós temos tão somente que acolher o momento evolutivo de cada um. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear.
linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Te pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Te seguir e afastar o mal da terra, e acabar de vez a guerra, e caminharmos juntos rumo à luz, e ir ao teu encontro. Queremos
Ouvimos no primeiro bloco as músicas Cativar, com o grupo Arte Nascente, Súplica a Jesus, com o grupo Ame, e Aos Pés do Monte, com Tim e Vanessa. Você está no programa Semear, levando a doutrina espírita pelas ondas do rádio até você. Já visitou o nosso site? Acesse fepb.org.br e confira tudo sobre o movimento espírita da Paraíba. Aceitar a nossa limitação também é muito importante, porque a gente possa entregar nesse momento, quando a gente não dá conta a Deus. Por isso que na segunda carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo diz assim: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus se revela na nossa fragilidade, quando a gente admite que ela existe. Quando a gente não fica com um sentimento narcisista de que a gente sabe tudo, de que já está tudo pronto, que eu não preciso estudar mais, que eu não preciso aprender mais, que eu sou só alguém que entrega porque eu já estou perfeito. Deus se afastou porque você não deixou espaço na fragilidade da sua alma para que ele aconteça no esplendor da sua potência. Portanto, é importante demais esse movimento. Uma outra coisa é que nós temos que ter um equilíbrio entre o que a gente entrega e o que a gente recebe. Na psicologia, a gente chama de necessidade de equilíbrio, a atenção dada aos outros e a atenção dada a você mesmo, para evitar que você se esgote, né? E aí a gente percebe isso muito claramente quando a gente vê no Evangelho de Lucas, dizendo assim: dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordada darão um vosso pregaço, ou seja, o vosso regaço. É preciso que haja uma reciprocidade na dádiva e na recepção. É preciso que a gente entenda que tem que dar e que tem que receber, porque a fonte abundante e infinita de amor é Deus. Nós não somos abundantes e infinitos. Nós precisamos descansar, precisamos se alimentar, precisamos ouvir carinho, precisamos receber afeto. Nós precisamos receber e entregar. Deus é que apenas entrega, porque Ele criou tudo, de nada de nós precisa, mas nos convida a ser um instrumento para que a gente entregue para o outro e que a gente também esteja disponível para receber, né? Outra coisa fundamental nesse processo, que eu acho que torna a nossa capacidade de ajudar muito bonita na nossa vida, é que a gente tem que ter o reconhecimento da dignidade humana. Existe uma dignidade intrínseca em cada um de nós. E essa dignidade nos permite que a gente tenha empatia e respeitos pelo cuidado de si e pelo cuidado do outro. É impossível a gente cuidar de alguém se a gente não olha com a dignidade que esse outro tem. No mundo em que as pessoas estão divididas entre quem votou num candidato ou no outro, quem tem uma religião, quem tem uma outra, quem tem uma visão de sexualidade, quem tem uma outra, quem gosta de um time, quem tem um outro, é muito comum na nossa infantilidade moral não vermos a dignidade de quem pensa diferente de nós, de quem vive o mundo político diferente de nós, de quem vive a sexualidade diferente de nós. A gente acha que essas pessoas são indignas de receber nosso cuidado. Ou, às vezes, você se acha a pessoa indigna de receber o cuidado de Deus. Existe algo que intrinsecamente nos torna dignos. A dignidade pessoal é uma honra que não pode não deixar de ser vista. A dignidade pessoal é uma honra e não pode ser construída pelos outros. Ela deve ser zelada por cada indivíduo particular. Eu não posso apenas esperar que o outro enxergue a minha dignidade. Eu tenho que enxergar a minha dignidade no mundo. Mahatma Gandhi dizia muito isso. Nós devemos nos zelar como indivíduo de forma particular. A dignidade também é uma tarefa minha de olhar-me com dignidade. Quando eu não me olho com dignidade, as pessoas me desrespeitam, me pisam, me machucam, me humilham, porque eu não estabeleço limite nas relações, porque eu não sei dizer não, porque eu me permito viver com pessoas tóxicas que me humilham, que me maltratam, porque eu não me respeito. E como é que eu vou olhar com dignidade as pessoas se eu não olho com dignidade a mim mesmo? Tá, tem algumas circunstâncias em que a gente nem consegue fazer diferente, porque a gente está num ambiente em que a gente depende tanto dos outros, que a gente fica nesse lugar, mas se você já é um adulto e ainda permanece em relações de indignidade, pergunte por que você permanece numa relação de indignidade. Mesmo que seja uma mãe ou um pai, por que você não tem autonomia de sair e fazer sua própria vida para ter dignidade e amar de forma, às vezes, à distância, até que essa relação volte para o nível, ou finalmente venha viver no nível do respeito? Se você duvida da sua dignidade, porque acontece muito isso, essa falta de amor próprio, um sentimento de inapropriação, de inadequação, de que você não merece, né? Nós temos
na fundação do mundo. Já no livro de Gênesis, no capítulo 1, lá no verso 27, uma concepção muito clara daquilo que é intrínseco de cada pessoa, e por ser intrínseco de cada ser criado por Deus, nos dá uma condição inabalável de dignidade. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, diz assim: feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso, por si só, nos dá uma condição inabalável de dignidade. Cada criatura que está à minha frente, por mais que eu rejeite, por mais que eu olhe com asco, é importante lembrar que cada criatura que está à minha frente é feita à imagem e semelhança de Deus. Cada criatura que eu rejeito é uma pessoa que é feita à imagem e semelhança de Deus. Cada criatura que eu cancelo, eu estou cancelando alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus. Cada criatura que eu tenho asco, nojo, essa criatura é feita à imagem e semelhança de Deus. Mas você não está sendo contraditório, Rosane? Se a pessoa é tóxica, eu não preciso retribuir a toxicidade. Eu posso e devo me afastar porque eu me protejo. Níveis de consciência. Consciência. Para ficar mais prático para vocês. Consciência nível 1. Vai lá, Ricardo, que estava aí tocando tão belamente e cantando para a gente. Ricardo, vai lá e bate numa pessoa. Né? Ricardo vai e bate na pessoa e a pessoa vai e mata Ricardo. É um nível de consciência muito baixo. Ele apenas bateu em mim e eu matei ele. Subimos o nível de consciência. Ricardo vai lá e bate na pessoa. Ricardo bate na pessoa e a pessoa bate em Ricardo. Tomou, levou. Né? Dente por dente, olho por olho. Subiu o nível de consciência. Mas vamos para o terceiro nível. Ricardo vai lá e bate na pessoa. Ricardo bate na pessoa e a pessoa faz: que é isso, Ricardo? Que coisa ridícula. Que espírito atrasado você é. Como assim você bateu em mim? É um nível mais elevado. Eu não retribuo, eu não bato em Ricardo, mas fico lá no julgamento, na guerra narrativa, verborragicamente menosprezando o outro. Aí tem um outro nível. Ricardo bate, eu faço Ricardo. Não faça isso. Ricardo, não sei se você percebeu, quando você fez isso, você foi contra a lei de Deus. Você bateu num indivíduo à imagem e semelhança de Deus. Ricardo, isso vai voltar contra você. Não faça isso. É um outro nível de consciência. Num quinto nível de consciência, você manda Ricardo bater em alguém, a pessoa se ama tanto que ela faz: Ricardo, eu não permito que você bata em mim. Por mim e por você. Por mim, porque eu não permito que você bata em mim. E por você, porque se você fizer isso, você vai ficar devendo a lei de Deus. E aí, claro, no sexto nível, aí já é Jesus. Vai lá e bate nele, eu não consigo. Emana tanto amor daquela criatura que eu não consigo levantar a mão. Só a vontade de me prostrar diante dela. No portal espíritaonline.com, você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com/TV7. Você está no programa espírita Semear. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Pensar em tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu. Responda pra si mesmo o que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou a quem você amou, porque você amou. É tempo, pare pra pensar, enquanto há jeito de recomeçar nesta vida. Pense bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique
pra pensar. Há tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Pese bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar. Há tempo, pare pra pensar no que faz da vida. No que faz da vida. Da vida. A raiva é um bichinho que corrói bem de mansinho. A raiva é um vulcão pronto pra entrar em erupção. Vou tomar cuidado quando a raiva se achegar, transformar os sentimentos, neles vou me renovar. Transformar em quê? A raiva em paciência, o orgulho em humildade, a mágoa em perdão, o egoísmo em caridade. Mas isso não é fácil, vou tentar mais uma vez. Precisamos de ajuda, posso contar com vocês pra mudar o que? Tristeza em alegria, a fofoca em indulgência, preguiça em trabalho e descaso em obediência. Fiquei bem curioso de onde vem a tal bondade. Foi Jesus que ensinou, é só ter força de vontade. Como vou fazer? Use a força de vontade, desejando melhorar, enobreça os pensamentos e pratique o verbo amar. A raiva em paciência, o orgulho em humildade, a mágoa em perdão, o egoísmo em caridade, tristeza em alegria, a fofoca em indulgência, preguiça em trabalho e descaso em obediência. E pratique o verbo amar. Quero voar, eu posso ir além, eu vou chegar e me fará tão bem. O espelho falou para mim, o espelho falou que a vida é um espelho, reflete onde eu vou. Se eu falo de você, eu revelo quem sou. Acabo falando de mim, acabo falando. Se eu viajo nessa onda, eu não posso chegar
Julgar não leva a nada, é preciso enxergar que o importante é o que eu penso de mim, que o importante é o que eu penso. Eu vou seguindo nessa estrada, fortalecendo quem eu sou. A mudança esperada é como que eu faço, é onde eu vou. E isso só depende de mim, isso só depende. Quero voar, eu posso ir além, eu vou chegar e me fará tão bem. O espelho falou para mim, o espelho falou que a vida é um espelho, reflete onde eu vou. Se eu falo de você, eu revelo quem sou. Acabo falando de mim, acabo falando. Se eu viajo nessa onda, eu não posso chegar. Julgar não leva a nada, é preciso enxergar que o importante é o que eu penso de mim, que o importante é o que eu penso. Eu vou seguindo nessa estrada, fortalecendo quem eu sou. A mudança esperada é com o que eu faço, é onde eu vou. E isso só depende de mim, isso só depende. Quero voar, eu posso ir além, eu vou chegar e me fará tão bem. Quero voar, eu posso ir além, eu vou chegar e me fará tão bem. Quero voar, eu posso ir além, eu vou chegar e me fará tão bem. Quero voar, eu posso ir além, eu vou chegar e me fará tão bem. Quero voar. Ouvimos neste bloco as músicas Pare para Pensar, com Marielza Tiscati, Transformando Sentimentos, com Júnior Vidal, e Espelho, com Haroldo Menezes. Precisamos entender que cada criatura que chega diante de nós é imagem e semelhança de Deus. E precisamos lembrar que tem uma criatura que você todo dia olha no espelho quando escova os dentes, penteia o cabelo, faz a barba ou se maquia, que é você, que é imagem e semelhança de Deus. Se você não cuida da pessoa que é imagem e semelhança de Deus, que é você, como é que você vai cuidar das outras pessoas que são imagem e semelhança de Deus? Se você não se acolhe, como é que você vai acolher os outros? Se você não se perdoa, como que você vai perdoar os outros? Se você não estende a mão para você mesmo quando cai, como é que você vai estender a mão para o outro? Se você olha para você com um tom pesado de julgamento, como é que você vai acolher o outro quando sentir-se frágil diante da dor e desabafar com muito choro algo que fez e que precisa não de um olhar de crítica, de repreensão, de uma lição moral ou de uma narrativa textual, mas de um acolhimento? Cuidar emocionalmente de quem cuida, tanto à luz da psicologia quanto à luz do evangelho, enfatiza sempre a importância do equilíbrio, do apoio mútuo, do reconhecimento intrínseco da dignidade humana. Cuidar é algo muito valioso e ambos, tanto quem cuida como quem precisa de cuidado, tem que enfatizar a necessidade de se renovar, de se restaurar a mente, o espírito, de cuidar da gente, de cuidar dos outros. A esperança está no Cristo. Quando a gente deposita nele, e não na política, não nas coisas, não nas pessoas, não na, sabe, tantas boas ideias muito bem-vindas, mas que não resolve a essencial do humana, você volta a ter esperança. Se você voltar a sua esperança para Jesus, você não vai mais decepcionar. Você vai encontrar esse mestre amado em busca de você para te acolher, para te mostrar o projeto que ele tem para a tua vida, para te mostrar aquilo que ele tem como construção na sua jornada. Quando a gente deixa Jesus agir na nossa vida, não tem como não ter esperança. A esperança vem de Deus, através desse Filho amado dele, chamado Jesus. Esse é o lugar onde nós repousamos a nossa alma e onde depositamos a nossa esperança. A gente tem dificuldade porque a gente tem orgulho de pedir ajuda e a gente às vezes tem dificuldade de ajudar pelo egoísmo. Esses dois sentimentos juntos criam um ambiente em que as pessoas vão começar a se desencontrar e se afastar umas das outras. Se eu tenho orgulho e não peço ajuda, e o outro tem egoísmo e não me dá, a gente está ali para servir Jesus sem entender o que é o evangelho.
a gente tem que voltar para o começo. A irmã Rosália, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto muito de citar isso, porque acho que é muito ainda necessário para todos nós, ainda vai ser necessário durante muito tempo. Ela diz assim: o que vos é solicitado neste mundo em que viveis é que vos suporteis uns aos outros, e é o que menos conseguis fazer. Suportar não é ter que aguentar, não, gente. Suportar é dar apoio a, suportar alguém, dar suporte para que o outro aconteça. Não existe uma receita de bolo pronta, porque eu acho que cada um de nós sabe onde o calo aperta, ou como diz Caetano Veloso, cada um de nós sabe a dor e a delícia de ser o que é. Nós todos queremos escrever a nossa segunda carta a Timóteo, né? A carta que Paulo fez: eu mantive a doutrina sã, eu cumpri minha carreira e guardei a fé. Ou seja, nós queremos, no nosso nível, não desistir. Nós queremos ir até o fim da jornada. Vai sempre acontecer. Vai ter dia que a gente vai estar descansado e a gente tem que aceitar isso no nosso coração sem culpa. Vai ter dia que vai ter vontade de desistir. Aceita no coração isso sem culpa. É normal. Tem dia que é desestimulante. Aceita no coração sem culpa. Tem dia que você sai de casa pronto para fazer tudo de bom e chega lá, tem um monte de gente com cara de tédio, de raiva, sabe? Todo melindroso. Dá vontade de voltar para casa. Continua. Aceita que você está sentindo mal. Não, aceita teu sentimento, mas mantém tua conduta de servidor do Evangelho. Aceita o momento da dor, da angústia, da desesperança, mas não desiste. Sabe? Não desista, apesar das alterações do humor seu, das pessoas. É só não desistir. Disciplina, disciplina, disciplina. Foco, foco, foco. Minha meta é Jesus. As pessoas vão falar de você, vão inventar boatos, vão inventar histórias, vão tentar te estimular, vão tentar fazer você desistir, vai ter dia que você vai querer desistir, vai ter dia que você vai ficar com raiva, mas você lembra a quem eu sirvo. Toda vez de manhã, lembre a quem você serve. A minha primeira oração, minha primeira peça quando eu acordo, assim que eu abro os olhos, é: Deus, mais um dia para que você me use como instrumento seu, onde quer que eu vá. E servir a Deus é em todos os lugares, gente. Não é só na instituição espírita, não. É em todo lugar nós servimos a Deus. Servimos a Deus em casa, servimos a Deus no trabalho, servimos a Deus na forma como a gente se manifesta nas redes sociais, servimos a Deus na causa espírita, servimos a Deus na fraternidade sem fronteira. Em todo lugar servimos a Deus. Não obstante o fato que muitas pessoas vão tentar fazer a gente desistir. Não desista. Não se trata das pessoas. É como diz Madre Teresa, às vezes você vai perdoar alguém, a pessoa não vai te perdoar, mas continua e perdoa a si mesmo. Às vezes você vai ajudar alguém, erguer essa pessoa, e assim que essa pessoa puder, ela vai te derrubar, mas sabe de uma coisa, continue erguendo as pessoas a si mesmo. Às vezes vai se entregar o seu melhor para a vida e as pessoas vão entregar o pior delas, mas continua entregando o seu melhor a si mesmo, e no final ela explica o motivo. Continue fazendo o melhor, porque isso nunca foi entre vocês e os homens, isso sempre foi e sempre será entre você e Deus. Uma vez, chegou uma paciente para mim no consultório, quando eu atendi ainda clinicamente, e disse para mim, chegou no consultório, e a gente faz duas perguntas clássicas, quem te encaminhou e qual é a tua dor, né? Ela falou, não, quem encaminhou você, me encaminhou para você, foi meu filho. Ah, e seu filho é quem? Ele foi seu aluno na universidade. Ah, e aí quando você apresentou esse sintoma, ele fez, mamãe, vai para o professor Rossandro, que ele atende. Não, é porque meu filho era alcoólatra. Olha que história interessante. E você foi professor dele há 10 anos atrás. E numa das suas aulas, meu filho chegou em casa e disse, depois do que o professor Rossandro falou hoje, eu não volto mais a beber. E há 10 anos ele não bebe. Eu lembro muito que eu olhei para essa mãe e fiz assim, pelo amor de Deus, pergunte a ele o que eu disse, porque eu não lembro. Mas entenda, não foi só o que eu disse. Ele estava pronto para receber. Tinha outros 50 alunos naquela turma, mais ou menos. Mas entenda a minha metáfora, é que eu jogo sementes. Alguns vão germinar e outros não. Mas não necessariamente naquele tempo. Porque quando ele sai, quando essa mãe saiu, quando essa senhora saiu, eu fiquei pensando, cara, que coisa incrível essa história. E eu lembrei da parábola do semeador que saiu a semear. Em tese, o homem do campo jamais jogaria a semente nas pedras, nem muito menos nos espinhos, nem numa terra pouco fértil. E somente 25% das sementes na terra fértil. A parábola fala de um homem que confia não no solo, mas na semente. Então significa dizer o seguinte, que eu tenho que semear, eu tenho que entregar. Em algum momento, aquilo vai germinar. Das 10 pessoas que eu entrego, uma vai acolher, 9 não. Eu continuo a semear. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer, gente. Vamos lembrar disso.
Então, primeiro vamos lá. Eu preciso saber o que de fato as pessoas precisam e depois entregar o meu melhor, sabendo que uns vão aproveitar e outros não. Como diz Emmanuel, a tarefa de educar é a tarefa de plantar. Mas a germinação, a flor e o fruto, só Deus vê. Eu estou aqui fazendo meu papel, mas o processo final só Deus vai ver. No momento que estiver com você, semeie. Não é sempre que há tempo para colher, mas sempre há tempo para semear. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. Kardec, a biografia. Hippolyte Léon Denisard Rivail era um professor cético, autor de livros pedagógicos na França do século XIX. Até ver mesas girarem no ar e ditarem, ao som de pancadas, mensagens atribuídas ao além. Fraude, hipnose coletiva, autossugestão, energia manipulada pelos vivos ou pelos mortos. O que estaria por trás daqueles fenômenos testemunhados por multidões na Europa e nos Estados Unidos? Foi o que o professor decidiu descobrir. Aos 53 anos, depois de pôr à prova o invisível, Rivail mudou de vida e de nome para dar voz aos espíritos. Tornou-se Allan Kardec, uma figura cada vez mais conhecida, admirada e perseguida. O que transformou o cético em um líder de uma doutrina? O que convenceu a acreditar que os mortos estavam vivos e se comunicavam através de médiuns? O que fez enfrentar adversários ferrenhos da igreja e da imprensa para levar ao maior número de leitores sua fé na sobrevivência do espírito? Foi em busca de respostas para essas perguntas que o jornalista Marcel Souto Maior, biógrafo de Chico Xavier, saiu a campo. O resultado de sua pesquisa é um retrato surpreendente do homem que se tornou símbolo de uma doutrina para milhões de seguidores e ajudou a transformar o Brasil no maior país espírita do mundo. Kardec, a biografia. Então você já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Itapororoca, Paraíba, nós temos o GESE, Grupo Espírita Servidores do Evangelho, na rua José Rodrigues de Carvalho, sem número, Centro. As palestras públicas sempre aos sábados, 19h30. E na cidade de Campina Grande, Paraíba, a Associação Espírita Amor e Sabedoria, na rua José de Brito Lira, número 145, bairro do Catolé. As palestras públicas sempre às quartas e sábados, 20h. Maravilha, meus irmãos, estarmos aqui completando mais um ciclo do programa Semear.
E como sempre, vamos fomentar uma mensagem para a nossa reflexão da semana. E hoje quem nos traz a mensagem é o médium Frederico Menezes, espírito Jorge Borges, na noite de 15 de abril de 2017, com o título Um Livro Luz. Ele resgata a esperança e aponta rumos, consola e esclarece, ilumina e responsabiliza. Em suas páginas, a alma encontra o alimento ao intelecto e a inteligência para os sentimentos. Fala-nos do Criador e de suas leis, do fato de não morrermos e não nos determos na caminhada. Salve sublime livro que representa um marco para o novo tempo. A era da renovação que tanto esperamos se veste de realidade nestes dias de dificuldades. A madrugada das dores humanas já recebe o beijo dos raios do novo dia espiritual. Uma nova mensagem vive a civilização humana. Regozijemo-nos estudando as páginas de O Livro dos Espíritos e internalizando sua luz colossal no íntimo do coração. Ali encontraremos a beleza do Evangelho e o sopro renovador da mediunidade gloriosa. Encontramos o início de tudo e a destinação de todos. Avancemos, não nos detenhamos. A negação e o materialismo destrutivos desaparecerão da face do mundo. Estudemo-lo. Uma excelente semana a todos, meus irmãos. Até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase de Jesus de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Sigamos o exemplo de Jesus e possamos utilizar das palavras que ele nos deixou como meta a seguir. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.